E aí, meus camaradas? Hoje mais um vídeo e o tema de hoje, como vocês devem ter visto aí no título, é um pouco polêmico, né, talvez. E vamos falar hoje sobre como a desonestidade, a corrupção e atividades dessa forma, né, ou seja, vícios sociais, como isso colabora ou como isso alimenta ou fortalece o capitalismo. E aí talvez até de uma forma necessária para que o capitalismo exista, para que o capitalismo continue se renovando e se fortaleça. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a obra que nós vamos analisar aqui hoje, ela não é uma obra de esquerda, ela não é uma obra comunista, ela não é uma obra de um autor ou de uma autora que seja dessa linha de pensamento anticapitalista. Ela é uma obra liberal, ela é uma obra capitalista. Então, eu estou fazendo uma análise de uma obra capitalista, de um dos nomes talvez mais importantes do liberalismo. Um dos nomes, se não for o mais importante, claro, como Adam Smith, né? Talvez aí o mais conhecido de todos, mas é um nome também muito conhecido, um nome muito importante também. Essa pessoa, né, esse autor, é o Bernard Mandeville, e o Mandeville escreveu, entre outras coisas, uma fábula, né, uma pequena história com fundo moral. Esse texto que ele escreveu é chamado Fábula das Abelhas. E antes de eu começar a falar sobre isso, quero só reforçar mais uma vez que o Bernard Mandeville, talvez eu estou falando o nome dele errado, mas assim, é uma pronúncia que já dá para vocês entenderem. Vou colocar o nome da obra direitinho lá na descrição do vídeo. O Bernard Mandeville, ele escreveu esse texto, mas ele está situado ali logo no início da teoria liberal. Então ele é um clássico da teoria liberal, junto com Adam Smith e outros autores também. Bom, então ele está escrevendo nesse contexto e ele está demonstrando como essa teoria liberal se constitui, ele está demonstrando como isso é necessário e, enfim, está demonstrando o que vocês vão ver no vídeo. Eu não vou falar para vocês a história do livro, porque na verdade não é nenhum livro, é um texto que você vai ler em 15, 20 minutos, assim, para você ler ele com muita cautela, com muito cuidado, ler de boa, tranquilo. Então não precisa de eu contar a história para vocês, recomendo a leitura se você já não conhece. Para aí, pausa o vídeo rapidão, vai lá ler o texto para você ficar conhecendo. Ou então, lê depois que você assistiu o vídeo também. É um texto muito interessante. Vamos lá. No texto, o Mandeville conta a história de uma colmeia, né, de abelhas, onde... Colmeia de abelhas, mas enfim. Naquela realidade, naquele contexto social de abelhas, existem muitas abelhas que gostam de levar vantagem sobre as outras. Né? E elas vendem produtos mais caros, elas vendem e negociam tipos de produtos que não são bem vistos na sociedade, coisas ilícitas. E esse tipo de coisa gera um comércio muito específico de outras abelhas que frequentam aquela sociedade e, portanto, gastam o seu dinheiro ali naquele comércio, que é um comércio, vamos dizer, ilícito. Né? Vamos lá. E aí, um belo dia, um milagre acontece, né? Não vou contar a história do livro, mas um milagre acontece e todos esses vícios sociais são extinguidos daquela sociedade, daquela comunidade de abelhas. Esses vícios, então, uma vez extinguidos, todas as abelhinhas boas, né, de alma boa, as abelhinhas honestas, elas falam assim, ah, que legal, agora a gente está livre, né, de todo mal que perturbava a gente, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais destruição, não vai ter mais roubo e nada disso. Bom, acontece que quando esse fato, né, acabou levando embora todas as abelhinhas que faziam mal, que traziam a desonestidade e tudo mais para dentro daquela colmeia, aquele público que gastava aquele dinheiro com essas coisas ilícitas parou de gastar, evidentemente, porque as coisas desapareceram. E aí, ao pararem de gastar o seu dinheiro com essas coisas, a quantidade de dinheiro que estava girando naquela comunidade caiu, diminuiu, até que coisas muito tristes começaram a acontecer. E eu vou mostrar para vocês, bom, ótimo, né, que eu falei que eu não ia falar sobre a história, mas vou ler aqui o final da história. Mas mesmo assim, não deixe de ler o texto, que é muito interessante. E aí acontece o seguinte, antes de eu começar a ler, como é uma fábula, então é um texto poético, né, eu certamente não vou conseguir exprimir ele de forma poética, porque primeiro que ele não foi escrito em português. Então,
A adaptação que tentaram fazer na tradução é uma adaptação. Vamos lá, vou começar a ler agora. Esse é o trecho final já do texto. Não vou ler todo o final, mas só algumas partes que são importantes para a gente ver. Vede agora na colmeia renomada, honestidade e negócios de mãos dadas. O show terminou, foi-se rapidamente e mostrou-se tom face bem diferente. Pois não apenas foram-se embora os que gastavam muito a toda hora, como multidões que deles dependiam para viver forçadas também partiam. Era inútil buscar outra profissão, pois vaga não se achava em toda a nação. Enquanto que orgulho e luxo minguavam, gradativamente os mares deixavam. Não os mercadores, mas as companhias. Fábricas fechavam todos os dias. Artes e ofícios mortos estão. Ruína da indústria e satisfação. Vamos explicar o fenômeno. O Mandeville fala assim de forma clara que quando as abelhinhas que faziam o mal foram embora daquela colmeia, levaram com elas todo o vício, todas coisas ilícitas que acontecia dentro daquela comunidade. Só que, como elas pararam de negociar aquelas coisas e aquelas coisas deixaram de existir naquele contexto da colmeia, um público específico, uma comunidade específica que frequentava aquele local e com isso, frequentando, sustentava financeiramente, também deixou de frequentar e deixou de girar a economia local, que causou todo esse problema, que finalmente milhares e milhares de abelhas morreram e apenas uma pequena comunidade continuou morando numa fenda de uma árvore. Então, até mesmo a colmeia, né, a caixinha, foi destruída. A reflexão do Mandeville, gostaria de deixar clara que ela não é uma crítica aos vícios presentes na sociedade. Ela não é uma crítica, até mesmo por conta do desfecho da história. O que o Mandeville está dizendo com essa fábula? Ele está dizendo que vícios e problemas sociais são necessários para movimentar a economia, são necessários para girar a economia. Então, basicamente, o que o Mandeville está dizendo? O Mandeville está dizendo o seguinte: tráfico de drogas, tráfico de armas, exploração sexual, extorsão financeira, né? Ou talvez estelionato e coisas desse tipo, são fundamentais para que a economia gire, porque existe um público específico de pessoas para esses vícios e são pessoas que gastam e movimentam dinheiro nessas coisas. Então veja bem, o que o Mandeville, um autor tradicional liberal, lá dos clássicos liberais, portanto defensor do capitalismo e que luta para promover a instituição e o fortalecimento do capitalismo, está dizendo? O Mandeville está dizendo que os vícios sociais são necessários para movimentar a economia. Movimentar a economia, fortalecer a economia. Economia essa que é capitalista. Bom, então veja bem. Trazendo para a nossa realidade de hoje, e isso é uma coisa muito interessante de nós sabermos. Até que medida que, talvez vamos dizer assim, os interessados, para a gente, é muito difícil a gente nomear de certa forma os detentores da propriedade privada, mas até que medida que os detentores da propriedade privada, portanto, os interessados, estão de fato interessados em extinguir esses vícios e esses problemas sociais. Por que o tráfico de drogas é hoje uma realidade tão crescente? Por que a exploração sexual é hoje tão crescente e tão acobertada, de certa forma, por autoridades? Nós sabemos, e todos conhecem muito bem, regiões em suas cidades onde existe um grande índice de prostituição, onde mulheres e homens travestis estão sendo explorados sexualmente todos os dias, né, em troca de dinheiro. Por que essas coisas não são exterminadas? Ou por que há uma tolerância muito grande com essas coisas? Um ponto a se pensar. Outro ponto, por que os jogos de azar, mesmo sendo ilícitos, né, continuam acontecendo de forma clandestina nos lugares e há uma tolerância
social muito grande. E, finalmente, o grande problema do Brasil, por que a corrupção, por mais que ela seja combatida, né, e perseguida por todos, por mais que ela seja odiada por todos, até mesmo por grande parte das autoridades, né, pelo menos é o que elas dizem fazer, por que mesmo com tanta perseguição, a corrupção ainda é presente na realidade brasileira? Bom, de acordo com a análise do Mandeville, esses vícios, esses problemas sociais são necessários para a manutenção e para o fortalecimento do dinheiro, da rotatividade do dinheiro. Porque sem esses vícios, sem essas coisas erradas que acontecem, sem essas ilicitudes, boa parte do público que é direcionado a esse dinheiro deixaria de frequentar esses lugares e, portanto, deixaria de fortalecer a economia local. Fica aí o questionamento para você sobre essa obra pequenininha, esse texto pequenininho, que é um texto antigo, é um texto clássico, mas que é um texto que traz uma reflexão muito interessante do porquê que a desonestidade, porquê que a corrupção e porquê que as ilicitudes não desaparecem e nem podem desaparecer no capitalismo. Porque se elas desaparecerem, o capitalismo deixa de se fortalecer, porque deixa-se de fortalecer a economia local. Então, por isso é que mazelas sociais como essas, problemas sociais como esses e vícios sociais como esses são tolerados, apesar de ilícitos, apesar de combatidos, apesar de perseguidos, são tolerados e faz-se vista grossa, porque sabe-se muito bem que, uma vez extinguidos, esse sistema financeiro, essa estrutura financeira vai ruir. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. É muito importante também você entrar em contato comigo ou pelos comentários ou pelo meu Instagram, que está aparecendo aí agora, para a gente trocar mais ideias sobre isso. Vou trazer mais vídeos sobre esses no futuro e é isso. Até mais.